Como ganhar R$ 1.300 por mês sem precisar trabalhar? Isso nós iremos tratar no vídeo de hoje. Como faço para investir? Quais são as rentabilidades? Qual o dinheiro que eu preciso investir? Aonde faz para encontrar os investimentos que me dão essa probabilidade e me dão essa possibilidade de eu conseguir render esses R$ 1.300 por mês sem precisar trabalhar, ou seja, obtendo uma renda passiva. Esse é o assunto que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Wall Street Invest. Eu me chamo Norton e no vídeo de hoje eu irei demonstrar como você consegue obter uma renda mensal de R$ 1.300 por mês sem precisar trabalhar, ou seja, uma renda passiva. Uma renda passiva é uma renda em que você tem sem precisar ter que ir fazer a renda ativa. O que é renda ativa? Realmente é o salário. Operações em bolsa de valores, uma pessoa que recebe salário, é um assalariado, uma pessoa vai em busca dessa renda para obter os seus rendimentos. Já a renda passiva é uma renda em que você já conquistou imóveis, já conquistou bens, já conquistou investimentos. Então é uma renda que vai trazer para você sem que você tenha esforço para você nesse momento para você obter esta renda. É uma renda através de aluguéis, é uma renda através de imóveis que você acabou tendo, que seriam os aluguéis, uma renda através de dividendos sobre fundos imobiliários, que seria os proventos pagos pelos fundos imobiliários, um tesouro direto, uma renda fixa. Então tudo que pode obter para você ter uma renda passiva. Então tudo isso eu irei demonstrar no vídeo de hoje, como você faz para você investir essa renda passiva, como eu escolho onde eu invisto a minha renda passiva, quanto eu tenho que aportar para desenvolver essa renda passiva e aonde que eu acho qual é o provento que eu vou receber, como faço para investir. Então tudo isso será demonstrado no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho para nós podermos ter realmente noção se você está gostando desse vídeo também. Compartilhe nos grupos e também não se esqueça de comentar aqui abaixo se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre este vídeo. Bom, para você obter uma renda passiva, não tem segredo. Você precisa ter algum investimento, você precisa ter algum aporte financeiro, ou mensal, ou um aporte inicial para obter esta renda passiva. Eu irei demonstrar através de tesouro direto, irei demonstrar através de fundos imobiliários, irei demonstrar através de ações. Então eu irei demonstrar qual a rentabilidade, aonde que eu acho esta rentabilidade e qual vai ser o ano em que eu vou obter a rentabilidade para obter R$ 1.300 por mês através de minhas rendas passivas. Eu fiz várias planilhas aqui para demonstrar como isto pode ser feito. Eu vou demonstrar passo a passo, vou compartilhar minha tela para mostrar isso passo a passo, para mostrar como isso funciona na prática. Primeiro de tudo, eu irei demonstrar a renda mensal desejada, a planilha da renda mensal desejada. O que é renda mensal desejada? A renda mensal desejada é uma renda em que você consegue, é o teu objetivo que você quer ter todo mês através de ativos passivos. Então, quanto você quer ter todo mês? Quer 1.500, 1.300, 2.000, 10.000 por mês? Vai depender muito de qual aporte que você faz mensalmente ou quanto que você tem para você aportar de primeira. Então, isso vai depender muito do investimento que você pode ter. Isso também reflete muito aos fundos imobiliários, pois os fundos imobiliários basicamente são imóveis. Esses imóveis que são os fundos imobiliários, geralmente eles são reajustados conforme a inflação. Então assim, quando você for fazer um investimento, alguma coisa, geralmente os fundos imobiliários, eles pagam mais quando há um aumento da inflação. Então eles compensam com o aumento da inflação, pagando mais porque há um reajuste do preço do aluguel para quem está alugando conforme isso vai acontecendo ao longo do aumento da inflação. Porém, muitas pessoas acabam não tendo esse valor inicial para aportar de primeira, mas sim sobra um pouquinho todos os meses dentro do salário que acaba recebendo. Isso também é uma maneira muito interessante que eu vou demonstrar no vídeo de hoje como pode ser feito também. Então eu vou mostrar uma planilha em Excel para mostrar como isso realmente funciona também. Então veja como funciona a inflação, isso é divulgado pelo site do IBGE, isso é muito interessante, isso é dado público. Então veja conforme o IBGE vai divulgando os dados da inflação. Então, primeiro de tudo eu vou falar sobre as ações e também falarei sobre os fundos imobiliários e tesouro direto. As ações, além das pessoas comprarem as ações
para poder ganhar na valorização da ação, muitas pessoas acabam comprando as ações para ganhar nos proventos. Os proventos são chamados dividendos ou juros sobre capital próprio. Então, cada pessoa tem seu objetivo, ou muitas pessoas acabam comprando para ganhar também na valorização da ação, no preço da cada ação, e também nos dividendos. Temos também os fundos imobiliários, que os fundos imobiliários, as pessoas pensam em ganhar mais do que nos proventos do que nas cotas, do que a valorização da cota, e o tesouro é geralmente pensado somente em ganhar nas cotas. E o tesouro direto, realmente, o objetivo é ganhar realmente na taxa paga pelo tesouro do governo nacional, do Tesouro Nacional. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para você ver como que funciona esta planilha e quais são os sites da onde eu tiro as minhas fontes dos meus dados. Então, agora compartilhando a minha tela, você consegue ver que eu montei já uma planilha, mas eu irei demonstrar como ela foi feita. Então assim, isso é bem interessante. Como eu vou lucrar R$ 1.300 todos os meses? O que é o RMD? RMD é a legenda para renda mensal desejada. Então, pessoal, eu marquei aqui com ações e com fundos imobiliários. Aqui coloquei a empresa, aqui na ordem na linha vertical aqui, e a cota e as principais cotas. Você pode escolher qual empresa for ou qual cota for, mas eu dei alguns exemplos aqui, reais da bolsa e também dos fundos imobiliários. Aqui, pessoal, temos a Taesa, a Copel e a Smiles. Eu peguei como exemplo essas empresas. Então, a Taesa, pessoal, vocês conseguem ver o preço da ação nestes dois principais sites. O primeiro deles é chamado Status Invest, é o Status Invest. Ele é bem interessante esse site, é um site bem bacana, que você consegue ver a busca detalhada das ações. Então, como nosso objetivo é procurar a Taesa como primeiro momento, eu vou aqui em cima nesta lupa, clico nessa lupa e digito Taesa, tá? EE11, esse é o código da Taesa. Se eu clicar em cima de Taesa, ele vai mostrar todo o balanço, toda a valorização da ação, todo o pagamento do provento, quanto que ela pagou, quando que ela vai pagar. Então é bem interessante, é bem completo esse site. Aqui em Status Invest existe uma coisa chamada Dividend Yield, ou DY, é a sigla para Dividend Yield, é a simplificação para Dividend Yield. Então a ação, vamos aqui colocar em 37,86, a ação está 37,86, então 37,86 é o preço da ação nesse momento. Quanto que é o Dividend Yield? 14,04%, então coloquei 14,04%. Então já tenho a planilha um pouquinho mais completa. O que é RMD? É renda mensal desejada. Então é o quanto nós queremos, ter por mês. Aqui já em proventos mensais, vamos pegar aqui proventos mensais. Em ações, pessoal, é diferente um pouquinho dos fundos imobiliários. Tá? Os fundos imobiliários, eles têm como costume pagar todos os meses recorrente. Algumas ações, como Taesa, algumas ações como Petrobras ou Vale, pode ser que pague semestralmente, ou seja, 2 vezes por ano, ou anualmente, 1 vez por ano, ou mensalmente também. Algumas ações, aqui no Brasil, principalmente algumas ações de alguns bancos, aqui no Brasil pagam mensalmente, mas vamos dividir este valor, que é R$ 5,31, por 12, para ver quanto que em média ela paga por mês. Então esse dividend yield é quanto que ela paga por ano em relação ao preço da ação. Então ela paga 14,04% em relação ao valor da ação, que está 37,86 centavos. Então aqui está RS 5,31, eu pego a calculadora, pego 5,31 e divido por 12, dá 0,44 centavos por mês em média. Então se eu for aqui, 0,44 centavos, então eu consigo realmente montar essa planilha. Então aqui, pessoal, já consigo realmente montar. Qual que é a minha renda mensal desejada? A minha renda mensal desejada é R$ 1.300. Então eu digito aqui R$ 1.300. Então o investimento para eu obter R$ 1.300 por mês com 14,4% ao ano ao preço da Taesa, eu preciso investir R$ 111.854. Mas calma, isso a gente vai ver caso você consiga sobrar um dinheiro, a gente vai ver isso quanto tempo você vai conseguir para você chegar nesses 111 mil. Algumas pessoas não conseguem chegar e aportar 111 mil para obter 1.300 por mês. Muitas pessoas não têm. Então eu vou mostrar para você como que você vai conseguir chegar nesses 111 mil através do investimento em Taesa ou em algumas ações aqui. Então, aqui no caso a minha renda mensal desejada é 1.300.
Mas como que eu cheguei nesse valor de 1.300? Como que eu cheguei nesse valor de 111.859,09 centavos? Eu peguei aqui, que seria, né, a cotação da renda mensal desejada, que é R$ 1.300, dividi pelos proventos mensais e multipliquei pelo preço da ação. Isso deu o valor de investimento, R$ 111.859. Mas se eu quisesse, por exemplo, ter uma renda mensal desejada aí todos os meses de R$ 500, já me ajudaria, por exemplo. Eu preciso investir R$ 43 mil. Então essa planilha ela consegue mostrar isso como realmente funciona. Agora, por exemplo, vamos pegar a Copel. A Copel é uma empresa, Companhia Paranaense de Energia aqui do estado do Paraná. Se eu pegar a CPLE6, uma ação da Copel aqui no Paraná, a ação custa R$ 6,12, ela paga 15,82% ao ano em dividendo. Então, se a ação custa 6,12 centavos, aqui, 6,12 centavos, ela paga ao ano 15,82%, 15,82% ela paga ao ano, aqui, e ela vai pagar aqui em reais, RS. E aqui são os proventos mensais. Aqui os proventos mensais, tá, eles podem ser divididos, tem que dividir por 12 quanto que ela pagou por ano. Então, no ano de 2020, ela pagou, nos últimos 12 meses, ela pagou 0,96 centavos, eu divido por 12, 0,96 divididos por 12, eu tenho 8 centavos por mês. Então, 0,08 centavos, QRS, 0,08 centavos, eu tenho uma renda mensal desejada que eu posso, puxar essa para baixo, então eu tenho que investir R$ 38.250 para obter uma renda mensal de R$ 500, mas se eu quiser R$ 1.300, que é que nós queremos, então eu preciso investir mais ou menos em torno de R$ 10 mil, R$ 12 mil a menos do que fosse investir em Taesa. Então aqui eu consigo ter uma noção. Mas aonde que eu cheguei em Smiles? Aqui tem Smiles, eu coloquei na minha planilha também. Aqui nesse site da Status Invest, ele é bem completo. Você consegue pesquisar o quanto, você consegue filtrar as ações que mais pagam dividendos. Então, se por exemplo eu for aqui no Status Invest, na parte superior, em ações, eu posso vir aqui em busca avançada. Se eu clicar aqui em busca avançada, eu posso vir aqui em DY, que é Dividend Yield, eu posso pegar e configurar para 10% ao ano, por exemplo, que eu quero que esta ação no mínimo pague para mim. Aqui nós temos aqui em ordem, e que nós temos a Smiles, ela pagou 23,65% no ano passado. Então, se eu for colocar aqui 23,65%, vamos ver quanto que está o preço da ação. O preço da ação é 22,40 centavos. O preço da ação, vou aumentar aqui para ficar mais fácil, 22,40, RS 22,40, a ação. E nós conseguimos ter uma noção do investimento. Então, o investimento que nós teremos que colocar, renda mensal desejada seria R$ 1.300, que seria nosso objetivo, tá? Mas os proventos mensais, eu pego os proventos mensais, que é R$ 23,55, que eu pego a cotação dos últimos, o dividendo pago nos últimos meses, que é R$ 5,29, então eu pego R$ 5,29 divididos por 12, eu tenho que é 44 centavos aproximadamente que ele paga, RS 0,44 centavos por mês. Então eu venho aqui em renda mensal desejada, coloco aqui, e o investimento é o valor que eu tenho que colocar. Basta puxar para cá. E eu tenho o valor de investimento. Eu preciso colocar R$ 66.181,82 é o valor de investimento que eu preciso colocar em Smiles para obter uma renda mensal desejada de R$ 1.300. Vocês conseguem ver que é um valor bem mais inferior do que as outras empresas que nós estávamos analisando há pouco. Então, isso são para as ações. Isso é bem interessante ver para as ações. Então, vamos para o nosso resumo das ações. Depois nós entramos em fundos imobiliários, que muitas pessoas gostam de fundos imobiliários, que eles pagam mensalmente. Nessas ações, por exemplo, a Copel e a Smiles, pessoal, pode ser que ela tenha pago uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Então, às vezes você fica esperando, não tem realmente 1.300 todos os meses. Ele vai pagar o acumulado uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses ou a cada semestre. Então, isso é a diferença dos fundos imobiliários para as ações. Aqui em resumo, aqui embaixo, na minha tela aqui em resumo, na planilha, consigo ver aqui a questão do valor, quanto eu preciso investir. Então, quanto que eu tenho disponível todos os meses para eu investir?
Então, Norton, eu tenho R$1.200 todos os meses, eu tenho R$250 todos os meses, eu tenho R$2.000 todos os meses. Pode depender de cada um. Mas eu peguei um exemplo aqui que, por exemplo, eu tenho R$250 todos os meses para eu investir. Então, se eu tenho R$250 todos os meses, ou seja, é R$3.000 por ano. Então, eu tenho R$3.000 por ano que vai me sobrar durante um ano sem ter investido. Então, se eu sobrar R$250 todos os meses, eu vou ter R$3.000 ao final deste ano sem estar investido. Vai estar R$3.000 a mais em minha conta. Aqui, dividend yield é o quanto que eu vou ter de rentabilidade sobre o valor que eu tenho sobrando. Então, eu fiz uma tabela aqui com os anos, até muitos anos aí, para você ver quanto que você vai ter. Então, qual que é o primeiro ano? O primeiro ano vai ser o valor disponível, que seria os R$3.000 que eu tenho sobrando. O valor final, que vai ser os R$3.000, o valor disponível anual, os 3.000. E o dividend yield, que é 10,68%, que eu fiz o cálculo aqui. Mas como nós vamos analisar a ação, por exemplo, da Copel, que paga 15,82% ao ano? Então, eu venho aqui em 15,82% ao ano, 15,82% ao ano. Conferir aqui, 15,2% ao ano, e eu tenho aqui R$250 todos os meses. Como eu preciso de R$99.450 para obter uma renda de R$1.300 por mês, eu tenho que analisar aqui em qual ano que eu vou ter R$99.000. Eu vou ter aproximadamente R$99.000 no ano 13. Então, no 13º ano em que eu tiver R$250 e aportando todos os meses R$250 nessa ação, eu consigo obter uma rentabilidade. Claro, pessoal, nem todos os anos eu tenho uma rentabilidade fixa, diferentemente que nós temos um tesouro direto, por exemplo, que é a rentabilidade fixa para daqui a muito tempo, daqui a 10 anos, daqui a 6 anos. Então, as ações acabam variando dependendo de cada ano. Mas como a Copel é uma estatal, ela vem historicamente pagando muito bem nos últimos anos. Então, no 13º ano, realmente, eu vou ter a capacidade de conseguir obter R$1.300 todos os meses sem precisar trabalhar. Então, é um investimento bem interessante. Se, por exemplo, eu tivesse um dividend yield que eu tenho todos os anos na Smiles, de 25,65%, o que é um investimento, o que é uma rentabilidade muito grande. Tá? 23,65%, 5% ao ano, então eu teria que colocar, quanto eu teria que colocar? Preciso ter 66 mil, em mais ou menos em 9 anos eu consigo ter esta rentabilidade. Então o VIR acaba sendo um juros bem interessante ao longo dos anos. Mas agora vamos para os nossos fundos imobiliários. Existem dois sites bem interessantes que eu consigo analisar meus fundos imobiliários. Já se eu for analisar os fundos imobiliários, existem sites que eu consigo analisar respectivamente cada fundo. Eu peguei alguns fundos aqui, já deixei aqui pronto alguns fundos, vocês podem analisar quais fundos vocês quiserem, mas eu vou pegar o KNPI, que é um dos fundos que representa uma das maiores partes do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. É como se fosse o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É a junção das 84 maiores empresas que estão listadas na bolsa. O IFIX é as maiores empresas, os maiores fundos imobiliários. Então é o índice que representa as maiores empresas. O KNPI 11 é uma que tem maiores representatividades neste índice. Mas quanto que eu acho o preço dela, quanto que ela paga? Então existem dois sites interessantes. O primeiro deles é Funds Explorer, eu consigo ver bastante coisa interessante nesse site. E o outro é o Clube FI. O Clube FI é bem interessante. Então aqui já está pronto, aqui já procurei aqui antes o KNPI 11. Aqui na parte superior esquerda eu consigo analisar que ele chegou a R$ 106,81. Neste momento é o valor da cada cota. Então cada cota custa R$ 106,81. Então posso preencher aqui R$ 106,81 o valor. O preço da cota é em torno de R$ 106,81 que eu já coloquei aqui. Já o dividend yield eu consigo analisar. Isso, pessoal, é uma coisa um pouquinho mais relativa porque ele não paga exatamente a mesma quantia. Então, você pode escolher fundos que paguem recorrentemente. Então, você pode escolher fundos que paguem sempre a mesma quantia. Mas aqui eu peguei o Kinea Índices de Preços, que eu acho bem interessante. Então, você pode pegar aqui o dividend yield dos últimos 12 meses, foi 10,68%. Então, se eu pegar 10,68%, eu consigo voltar aqui e ver qual foi o último dividendo que ele pagou. Em referência, foi R$ 1,13, R$ 1,13, R$ 1,13, 1,13.
que ele pagou, qual que é a renda mensal desejada? Seria de R$ 1.300. Então eu preciso aportar R$ 122.878. Qual que é a diferença do fundo imobiliário para as ações? Como eu já falei, os fundos imobiliários têm a constância de pagar todos os meses. As ações podem pagar a cada 6 meses, a cada 3 meses. Então, assim, as ações não pagam todo mês, ela vai pagar o acumulado. Então, aqui temos o KNPI 11, seja R$ 1.300 minha renda mensal. Se eu quiser, por exemplo, uma renda mensal de R$ 300, eu preciso investir R$ 28.000. O nosso objetivo é 1.300. Então, como nós queremos 10,68% ao ano, então 10,68% aqui em resumo, 10,68% ao ano, eu vou conseguir nos fundos imobiliários, através desse KNPI 11, em média, que eu preciso investir seria R$ 122.000, R$ 122.000 que está apontado logo aqui, investimento, R$ 122.000, a partir de, no ano 17º ano. No ano 17, realmente eu vou conseguir ter uma renda mensal de R$ 1.300 por mês, com um dividend yield, ou seja, em torno de 10,68% ao ano, que ele paga em média com R$ 250 por mês que me sobra. Se sobrar, por exemplo, R$ 500 por mês, isso já encurta muito mais o meu tempo. Em vez do ano 17, eu preciso colocar 122.000, vezes sendo no ano 17, ele vai já para o ano 12. Então ele encurta muito menos o meu caminho. Se eu colocar 250, aqui é o valor que eu acho bem interessante para investimento. Então, é assim que funciona um fundo imobiliário. Então, com esse KNPI 11, você consegue ter, né, uma rentabilidade bem interessante. Então, você consegue ver através de outros sites, você consegue ter várias flutuações de dividendos, que eu acho bem interessante. Então, realmente, os fundos imobiliários, eles têm essa grande variedade, tá? Porque os fundos imobiliários, eles têm costume de pagar realmente mensalmente. Já nesse site Funds Explorer aqui, pessoal, aqui em ferramentas, em ranking de FIIs, eu consigo ver os rankings, os FIIs que mais têm dividendos, que mais pagam dividendos. Então, se eu for aqui em Dividend Yield, pegar aqui em cima de Dividend Yield, ele vai colocar em ordem decrescente ou em ordem crescente, no caso, pegar em ordem decrescente, que fica mais fácil. Tivemos aqui uns que pagaram 36% ao mês, que não vem nesse caso, porque são fundos assim que não pagam diretamente, né, esporadicamente. Então nós temos outros fundos que pagam 1,40% ao mês, temos outros fundos que pagam 1,38%, então eu consigo fazer análise bem interessante através desse site. Eu vou pegar, por exemplo, o BCFF11. O BCFF11, por exemplo, BCFF11 é um dos fundos mais negociados na bolsa atualmente, ele está R$ 79,13 cada cota. Então se eu pegar aqui, né, o BCFF11, 7% mais ou menos em torno que ele paga por ano em dividendos, ele precisa de R$ 205.000 para obter R$ 1.300 por mês, a um provento de 50 centavos por mês. O BCFF11 tem um costume, ele é mais estável, porque ele paga geralmente, ele paga diretamente, tem uma constância de pagamento. Então, realmente é a mesma coisa. Então, você consegue ver também outras coisas que é bem interessante. Através do Clube FI, você consegue ver outros fundos também. Mas, eu vou mostrar para você o que é o Magic Number. O Magic Number é uma coisa bem interessante. O que é o Magic Number? O Magic Number é quanto que eu preciso de investimento, ou quantas cotas eu preciso ter para com que essas cotas que eu tenho consiga comprar mais uma cota. Então, por exemplo, se eu tenho 100 cotas de BCFF11, por exemplo, com o investimento que eu tenho de BCFF11, com 100 cotas, eu consigo comprar todos os meses mais uma cota e assim tendo um crescimento. Então, por exemplo, eu peguei o BCFF11 e o KNPI 11 como, por exemplo, esses dois. Já o KNPI 11 tem uma presa de cota de R$ 106,81, o dividend yield é 10,68% e o Magic Number é 94. Como que eu tirei esse número? Esse número eu peguei o preço da cota dividido pelo provento mensal, que é 1,13%. Então eu preciso de 94 cotas. Mas qual é o investimento? Eu preciso investir R$10.000,95. Como que eu sei? Eu peguei o Magic Number e multipliquei pelo preço da cota, é o quanto que eu preciso ter. Isso serve para VSLH11, por exemplo. VSLH11, se eu for no Clube FI, por exemplo, VSLH11, por exemplo, Versário Serviços Imóveis, a cota é 10,51, preço da cota, que eu pego RS 10,51. O dividend yield que ele paga em média por ano, se eu analisar nesse site, ele paga em todo 5,55%. Ele paga 5,55% ao ano, mais ou menos, 5,55% ao ano.
5% ao ano, eu tenho aqui os proventos mensais que ele pagou no último mês, foi de aproximadamente 17 centavos. 0,17 centavos. Então, eu preciso de 61 cotas, só que ele pagou bastante no último mês. Então, esse dividend yield ele vai se reajustando. Então, você precisa analisar isso bem mais aprofundadamente, realmente, cada ativo. Então, isso chama-se Magic Number. Então, eu preciso de mais ou menos 158 cotas a R$ 79,00 do BCFF11 para que eu obtenha realmente o dinheiro que eu consiga comprar mais uma cota. Então, eu acho isso bem interessante para que você tenha um crescimento exponencial dos seus investimentos. Temos também o Tesouro Direto, que é do Tesouro Nacional do Brasil. Isso eu consigo acessar através do site do Tesouro Direto aqui no Brasil. Consigo fazer simulações através do Tesouro. Já o Tesouro ele vai pagar o acumulado no vencimento, se não for o Tesouro Direto com juros semestrais. Temos os juros semestrais e o acumulado no final do vencimento. Aqui nós temos o site do Tesouro. Se for em títulos, depois em preços e taxas, eu consigo ver quais são as cotas disponíveis. Consigo ver o pré-fixado, consigo ver o pré-fixado para 2026, o IPCA. O que é o pré-fixado? O pré-fixado, eu vou receber esta taxa de 8,49, por exemplo, para 2026, fixa independentemente da inflação. A inflação pode estar 10%, 12% ao ano, que ele não vai cobrir a inflação no investimento. Já o IPCA+, ele vai cobrir a inflação mais uma rentabilidade. Então, se a inflação, por exemplo, foi 2% ao ano e a rentabilidade de 3,74%, então eu vou ter ou mais ou menos em torno de 6% ao ano de rentabilidade. Diferentemente que nós temos quase 8,5% do pré-fixado. Mas se a taxa de inflação for de 8% ao ano, o IPCA vai dar mais 3%, ou seja, vai ter 11% realmente de rentabilidade. Então eu consigo ver através de simulações, eu consigo fazer tudo isso, ou através eu posso pegar o IPCA com juros semestral. Ele me paga conforme vai acontecendo os semestres. Então, esse é o assunto que eu iria demonstrar para você, como que são os investimentos, o que é chamado Magic Number, o que é renda mensal desejada, o que é tesouro, o que é fundos imobiliários, o que é ações. Então, isso serve para todos os ativos que vocês gostariam de analisar, que pagam proventos. Então, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e também compartilhar nos seus grupos. Também não se esqueça de ativar o sininho para todas as notificações. Aqui no Wall Street nós temos os cursos de investimentos no exterior, investimentos aqui no Brasil, como eu compro ações, como que eu faço para procurar as ações que mais pagam dividendos. Então isso tudo através aqui da Wall Street. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.